Olá, turma, tudo bem? Hoje vamos avançar nos nossos teóricos do desenvolvimento. Então, nas últimas aulas discutimos alguns, particularmente perspectivas do desenvolvimento equilibrado, né? Onde a gente tem como destaque o Rosenthal Rodin como pioneiro, o Nursky, o Arthur Lewis, e depois discutimos o Hirschman e o Myrdal. Outra abordagem que segue em linha similar, né, sobre o desenvolvimento e rompendo com a teoria ortodoxa, né, discutindo uma forma de inserção na economia internacional distinta do que é proposto pelo Rosenthal e Rodin, e permitindo também o desenvolvimento dentro dessa lógica de desequilíbrio, é o pensamento da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. A CEPAL, então, é uma escola de pensamento tipicamente latino-americana, também conhecida como escola estruturalista latino-americana, onde o foco para o desenvolvimento econômico se dá na mudança da estrutura produtiva, na diversificação da estrutura produtiva, e ela tem início na década de 50 como um braço da ONU com o intuito então de desenvolver os países da América Latina e do Caribe. Como órgão internacional, a CEPAL se localiza na cidade de Santiago do Chile, onde fica o escritório dela, o escritório principal, a escola de pensamento, né, onde realizam as pesquisas, onde ainda hoje ocorrem cursos, né, em geral voltados ou para policymakers ou para estudantes de pós-graduação. Então, inclusive, fica a dica aqui, né, que um dia quem se interessar pela CEPAL e um dia for fazer um mestrado, doutorado, tem a possibilidade de fazer um curso de verão na CEPAL que ocorre geralmente no período de agosto a setembro. Tá? Bom, a CEPAL então vai ter como principais representantes o economista argentino Raul Prebisch, que foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel de Economia, que foi também presidente do Banco Central argentino, e o economista brasileiro Celso Furtado. Evidentemente que há outros nomes, mas esses dois têm o maior destaque dentro da escola. Então, o ponto de partida da CEPAL, né, e da sua contribuição à história das ideias econômicas deve ser o reconhecimento de que trata-se de um corpo analítico específico, aplicável a condições históricas próprias da periferia latino-americana, ou seja, a CEPAL ela não está querendo propor uma teoria do desenvolvimento universal, ela não está querendo discutir questões problemáticas do desenvolvimento europeu, nem estadunidense ou canadense, nem asiático. O foco dela é particularmente o desenvolvimento da América Latina e vai considerar questões estruturais, né, latino-americanas para desenvolver a sua abordagem. Tá? Então, ela é uma teoria que se foca em problemas reais e datados historicamente. Né? E a partir dessa datação histórica, ela vai se transformando ao longo do tempo. O outro ponto central da CEPAL é seu caráter normativo. Né? Então, ela não é uma teoria que tem um lado apenas positivo, ou seja, de querer entender a natureza dos fenômenos econômicos e descrevê-los, mas ser normativa, propondo políticas, propondo estratégias de desenvolvimento. E dentro dessas proposições, elas têm como centro e compartilham como elemento principal a ideia da necessidade da contribuição do Estado ao ordenamento do desenvolvimento econômico nas condições da periferia latino-americana. Então, para a CEPAL, o processo de ruptura e de descontinuidade com o atraso, com o subdesenvolvimento,
parte necessariamente da ação do Estado, né? O Estado agindo num papel, como o Hirschman coloca, né? Num papel de coordenador das atividades econômicas, num papel de emprestador de última instância, num papel inclusive de empreendedor, né? Criando estatais, criando um ambiente institucional adequado para o desenvolvimento então da indústria e das demais atividades econômicas nesses países. Tá? E por esse motivo também o público-alvo da CEPAL são os policymakers. Além disso, a CEPAL tem duas características centrais ao seu pensamento, que é uma coerência metodológica. Então, o entendimento que o que se altera ao longo do tempo, é a própria história real sobre a qual se depurou essa análise da CEPAL. Bem como o contexto ideológico, né? As ideias, as crenças compartilhadas socialmente, elas mudam ao longo da história, o que isso obriga, de sobremaneira, que a teoria dos estudiosos que vão tratar sobre a condição latino-americana também estejam permanentemente dispostos a se adaptar, a renovar suas interpretações e principalmente adaptar as ênfases, né, os focos de estudo, né, e de combate, né, de direcionamento das suas propostas de política normativa. Então vocês vão reparar, né, que a CEPAL, a cada década, ela vai focando em algum debate mais particular, que está mais em voga naquele período para a América Latina. E o outro ponto é que as ideias da CEPAL também são historicamente determinadas, né, e pode-se ordená-las em torno de mensagens transformadoras. Então todos os conceitos, todas as abordagens, elas não são totalmente neutras, né? Elas sofrem o efeito das influências do tempo, né? Do ethos, pela qual elas são circundadas, e dessa maneira também tu pode construir teorias, abordagens, propostas que de fato tenham um potencial transformador para a realidade latino-americana, né, à medida que elas vão ser ecoadas nas políticas e no debate público daquele tempo. Os temas principais que a CEPAL vai tratar sobre o desenvolvimento vão tendo, em geral, a questão da industrialização, da distribuição de renda, mas o enfoque vai mudando ao longo do tempo. Então, na década de 50, quando ela surge, o debate central é a industrialização, né? Então, há o mesmo entendimento dos autores que a gente estudou até então, de que o desenvolvimento ele se dá pela via da industrialização, porque a indústria é um setor especial, é um setor que tem uma produtividade de trabalho mais alta, é um setor que tem efeitos de externalidade positiva, né? É um setor que, decorrendo da divisão do trabalho, permite maior uso de estoque de capital, né, de máquinas, de equipamentos. É um setor que é mais propenso também à realização de pesquisa e desenvolvimento, de inovação tecnológica, a partir até das próprias rotinas das empresas. E é um setor que, na média, também tem um rendimento salarial maior. Então, ele também tem um efeito multiplicador da renda mais elevado do que o setor agrícola, e um adensamento produtivo, né, uma cadeia produtiva mais longa, tá, do que o setor agrícola, na média. Né? Então, por esse motivo, a indústria ela é um setor relevante para o desenvolvimento, né, das economias latino-americanas, né, para pensar numa forma de inseri-las no mercado internacional de uma maneira mais equilibrada, menos dependente, né, mais autônoma. Nos anos 60, devido à estagnação do modelo de substituição de importações, a CEPAL acaba se focando mais
nas reformas necessárias para a retomada do crescimento, né? Principalmente reformas que combatam a concentração fundiária e a concentração de renda. Já nos anos 70, e daí se destaca também, né, que nos anos 60 vão surgir críticas dentro da própria CEPAL em relação à sua interpretação a respeito do modelo de substituição de importações, né, como é o caso da Conceição Tavares, como é o caso do João Manuel, como é o caso do Chico de Oliveira e do próprio Celso Furtado. Já nos anos 70, o debate da CEPAL vai focar nos estilos de desenvolvimento e uma discussão sobre se desenvolver e crescer através de endividamento externo ou versus fortalecendo um setor exportador com uma exportação baseada no setor manufatureiro, né? E quais são as reais condições para que isso ocorra. Nos anos 80, o foco é a crise da dívida dos países latino-americanos, a necessidade de ajuste econômico, né, e de que tipo de ajuste pode ser feito de forma a ter um caráter menos recessivo, e a estabilização dos preços. E por fim, nos anos 90, então, a CEPAL vai ter uma perspectiva focada na transformação produtiva, porém com equidade, né? E aí essa lógica segue sendo debatida ao longo desses 30 anos, onde vão sendo incorporadas outras questões, né? Então, a questão das abordagens da teoria neo-schumpeteriana, do lado da produção, né? Discutindo o processo de mudança tecnológica, né? Com conceitos como Sistema Nacional de Inovações. Também vai ter, por outro lado, no debate sobre a equidade, não só a distribuição de renda, mas a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, né? E mais recentemente a inclusão de debates sobre mudanças ambientais, da mudança climática. Então é uma escola que, embora o tema, né, central permaneça, ela muda muito ao longo do tempo, né? E suas interpretações evidentemente também se alteram ao longo do tempo. Então, olhando de maneira mais focada em relação a cada período, a gente tem três temas centrais que vão ser abordados na CEPAL. A inserção internacional, né, a relação do centro com a periferia e a vulnerabilidade externa, as condições estruturais internas, de crescimento, progresso técnico, de emprego, distribuição de renda e a ação do Estado, como o Estado vai agir. E cada período isso vai variando. Tá? Então, na década de 50, o foco da inserção internacional é a discussão do comportamento, né, das condições da deterioração dos termos de intercâmbio e dos desequilíbrios estruturais na balança de pagamentos decorrentes desse processo. Nos anos 60, o foco passa a recair sobre a dependência, né, econômica e a integração regional, né? Então, focando em políticas internacionais de redução da vulnerabilidade na periferia e no viés anti-exportação industrial que havia no período. Tá? Na década de 70, o debate recai na questão da dependência também, né? Mas agora a partir de uma crítica, como resposta à crítica à teoria da dependência, né? Principalmente do Fernando Henrique e do Enzo Faleto, onde eles apontam que a dualidade que a CEPAL coloca entre centro e periferia é uma grande simplificação da realidade, que não consegue incorporar de fato a complexidade das relações políticos, sociais e econômicas na divisão internacional do trabalho, onde primeiro a burguesia nacional, a burguesia brasileira, não necessariamente se identifica mais com a própria realidade do que com a realidade do seu país, do que com
burguesia dos países desenvolvidos, né? Muitas vezes os valores dessas duas burguesias são os mesmos, têm os mesmos interesses econômicos, e da mesma forma a percepção de que tu pode se desenvolver sem romper com a dependência, né? Então é uma coisa que o Fernando Henrique coloca, né? A possibilidade de desenvolvimento dentro de uma dependência, de uma inserção internacional dependente, né? Ou uma dependência associada ao capital estrangeiro. Nos anos 80, o foco vai ser a asfixia financeira, né? E como a gente poderia se conseguir um auxílio, né? Um apoio financeiro dos órgãos internacionais para superar a crise da dívida externa dos países latino-americanos. E na década de 90 em diante, um debate centrado na especialização exportadora ineficaz e na vulnerabilidade dos movimentos de capital, né? Principalmente na fuga de capitais ocorrida com a abertura financeira e com as crises financeiras que vão ocorrendo ao longo da década de 90, né? Então, a gente tem em 90 a crise russa, a gente tem a crise do México, em 95 a gente vai ter uma crise na Argentina, uma crise asiática, e encerra-se a década com a crise brasileira em 99, né, com uma crise cambial. Em relação às condições estruturais, nos anos 50 o foco era o processo de industrialização, né, via substituição de importações, e as tendências perversas causadas pela especialização e heterogeneidade estrutural, como a questão da inflação estrutural, do desemprego estrutural, né, aquele desemprego causado inclusive pela incorporação de técnicas poupadoras de trabalho. Nos anos 60, diante da crise do modelo de substituição de importações e da alta inflação de alimentos, a gente tem um debate sobre reforma agrária e distribuição de renda como requisitos para a redinamização da economia, da heterogeneidade estrutural e da dependência internacional. Já nos anos 70, o foco recai mais uma vez sobre o debate sobre estilos de crescimento, né, em relação à estrutura produtiva e distributiva e as estruturas de poder, né? Uma industrialização combinando o mercado interno e esforço exportador, né, e evidentemente uma crítica à ditadura, né, que haviam várias ditaduras na América Latina e que acabava afetando inclusive o desempenho, né, da indústria e o investimento público, né, o direcionamento dele. Nos anos 80, o debate recai também sobre o ajuste, né, então crescer com ajuste, em oposição aos choques do ajuste proposto pelo FMI, a necessidade política de renda e eventual convivência de choques de estabilidade, né, e qual seria o custo social disso, né, para a economia. E por fim, as dificuldades para uma transformação produtiva eficaz e para reduzir o hiato da equidade, né? Então, como tu desenvolve tua indústria, como tu aumenta tua capacidade tecnológica, ao mesmo tempo em que tu distribui melhor a renda, que tu tem uma política mais inclusiva, social. Em relação à atuação do Estado, né, a CEPAL focava nos anos 50 num Estado, uma ideia mais centralizada, com um Estado mais interventor, tendo um papel de conduzir deliberadamente a industrialização, né, inclusive a partir da criação de empresas estatais para isso. Nos anos 60, o foco passa a ser uma reforma para viabilizar o desenvolvimento. E nos anos 70, o Estado deveria viabilizar o estilo que leve à homogeneidade social e fortalecer as exportações industriais. Já nos anos 80, o papel do Estado na perspectiva da CEPAL seria renegociar a dívida
para realizar um ajuste com crescimento econômico. E nos anos 90, implementar políticas de fortalecimento da estrutura produtiva com equidade, mais uma vez, né, que é um ponto importante para a CEPAL. Tá? Para discutir todas essas temáticas, a CEPAL, como escola de pensamento, ela se utiliza de um método histórico estrutural, ou seja, uma agenda de reflexão e investigação que é inaugurada pelo Raul Prebisch, que compõe essencialmente do diagnóstico da profunda transição que se observava nas economias subdesenvolvidas latino-americanas, do modelo de crescimento primário exportador hacia afuera, né, ou seja, voltado para fora, ao modelo urbano hacia dentro, né, então voltado para dentro. Então a ideia central do modelo da CEPAL era entender de que forma as estruturas socioeconômicas se adaptavam a esse processo de transição, né, e os desequilíbrios que isso provocava nas economias, seus gargalos estruturais, né, seus problemas de estrangulamento externo e outras consequências decorrentes disso. Então, na análise econômica cepalina, o estruturalismo é essencialmente um enfoque orientado pela busca das relações diacrônicas, né, de dualidades. Então, ora pode ser uma dualidade entre centro e periferia, uma dualidade entre setor urbano e setor rural, entre indústria e agricultura, entre burguesia e proletário, entre a elite, né, nacional e o resto da população, com uma disputa, né, por conflito distributivo, etc. Né, entre setores tradicionais e setores de ponta, entre indústria leve, indústria de base e etc. Né? E ao mesmo tempo, uma análise que é histórica, ou seja, focada no processo histórico de formação e desenvolvimento dos países, entendendo que as experiências de uma região não podem ser repetidas necessariamente em outras regiões, tendo o mesmo resultado, e também comparativa, né? Sempre tendo como foco o seguinte, né? Dado a dualidade centro e periferia, e assumindo-se que a gente está na periferia, a gente sempre tem que tomar o centro como norte, né, no que diz respeito a nível de capacidade produtiva, em nível de renda per capita, e tentar alcançar isso. Então só faz sentido discutir desenvolvimento se comparativamente. Então comparando-se até com os países onde que a gente quer fazer o catching up e comparando-se com a condição que a gente estava anteriormente, né, se houve avanço, se não houve, né. E disso vão resultar fundamentos essenciais para a construção teórica da análise histórica comparativa da CEPAL, né? Primeiro, as estruturas subdesenvolvidas da periferia da América Latina condicionam, mais que determinam, comportamentos específicos de trajetórias a priori desconhecidas. Tá? Então, o enfoque estruturalista ele vai abrigar um método de produção de conhecimento que é profundamente atento para o comportamento dos agentes sociais e da trajetória das instituições, incorporando uma visão não determinística, né, não teleológica, o qual supõe a existência de diferentes opções de desenvolvimento viáveis. Né? Então, mais uma vez, não existe um único modelo de desenvolvimento, não existe uma única estratégia, um único plano econômico. O que funciona numa conjuntura pode não funcionar na outra. O que funciona para um país pode não funcionar para outro. Tá? Então, é sempre a ideia de que deve-se considerar as especificidades estruturais de cada região, de cada período histórico, né, as oportunidades e limites existentes para daí estabelecer uma estratégia condizente com o ethos dominante. E a possibilidade de se delinear seus conteúdos econômicos, sociopolíticos e de se optar entre eles. Então também existe uma questão na CEPAL que é o entendimento da disputa política, né? Então da disputa política pela política econômica, e que isso deve ser considerado no processo de realização de desenvolvimento dos países latino-americanos, né?
Bom, então olhando o conceito-chave, né, da CEPAL, né, que é a ideia de centro e periferia, para a CEPAL o mundo é dividido em dois tipos de países. Os países centrais, que são aquelas economias onde as novas tecnologias da produção capitalista surgem primeiro, e os países periféricos, que são economias atrasadas do ponto de vista tecnológico e organizacional. O centro e a periferia, no entanto, eles antes de serem só contrapontos, né, eles são resultados da forma como o progresso técnico se difunde na economia mundial e eles acabam ocupando papéis complementares no cenário internacional. O centro, por um lado, ele é caracterizado pela expansão do avanço tecnológico, se processar rápido e de forma geral, ou seja, é acelerada e atinge todos os setores da economia. A estrutura produtiva do centro é diversificada e homogênea, né? Então não existe um grande descompasso da tecnologia utilizada nas diferentes atividades econômicas. E na divisão internacional do trabalho, o centro ocupa um papel de produtor e agroexportador e exportador de bens industriais dentro dessa organização. Claro que os países centrais eles não vão exportar só bens manufaturados, né? Vídeo os Estados Unidos, que também exporta, é um dos maiores exportadores de bens agrícolas do mundo. Mas isso significa que na relação com os demais países, na média, a principal produto, né, da pauta de exportação dos países centrais são bens manufaturados. São bens com maior valor agregado, maior intensidade tecnológica. Então, isso é uma tendência, mas não quer dizer que eles não exportem bens primários. Já a periferia, ela é caracterizada pela expansão atrasada da tecnologia e ela se dá restrita aos setores destinados à exportação. A estrutura produtiva dos países periféricos é especializada e heterogênea e a periferia ela tem um papel de produtora e exportadora de matéria-prima dentro da Organização Internacional do Trabalho. Só que, mais uma vez, isso não significa que ela não possa exportar bens manufaturados. Mas, dada a intensidade tecnológica, dado o valor agregado, dada a eficiência, né, desses bens, em média, eles acabam sendo menos procurados no mercado internacional do que os bens manufaturados dos países desenvolvidos, mas eles exportam igual bens manufaturados. Agora, a característica central que domina a pauta de exportação dos bens periféricos são produtos primários, né? São commodities agrícolas, minerais, né? Que nem petróleo também, grãos, etc. Basicamente é a nossa pauta de exportação atual, né? A gente exporta bens manufaturados, mas é dominado por bens primários. Bom, então olhando aqui a relação entre centro e periferia de maneira mais esquemática, né? A gente tem que os dois são resultados da forma como o progresso técnico se difunde na economia mundial. No tocante à expansão do avanço tecnológico, no centro se dá de maneira rápida e geral, e na periferia de forma atrasada e restrita aos setores para exportação. A estrutura produtiva do centro é diversificada e homogênea, e na periferia é especializada e heterogênea. E o papel dos dois na Organização Internacional do Trabalho: o centro é produtor e exportador de bens industriais, né, de maneira mais geral, e a periferia é produtora e exportadora de matéria-prima. Por fim, tá, para a aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho a relação desse sistema para o desenvolvimento de um país periférico, né? Então, esse esquema aqui esse quadro ele foi construído pelo Otávio Rodrigues, que é um nome relevante da teoria cepalina contemporânea, né? Um economista uruguaio. E o Otávio Rodrigues ele vai dizer que, primeiro, um país periférico ele é caracterizado por ter um atraso na estrutura produtiva,
uma especialização na pauta exportadora e uma heterogeneidade tecnológica, tá? Como consequência desses elementos, os países periféricos eles têm desvantagem na geração e incorporação de progresso técnico e menor crescimento da produtividade do trabalho. E, ao mesmo tempo, eles também são caracterizados por uma superabundância de força de trabalho, né? Na linha que o Arthur Lewis colocava, né? De tu ter uma oferta ilimitada de mão de obra. Uma das consequências disso é que, ao se incorporar técnicas produtivas mais avançadas no setor exportador, né, essas técnicas são poupadoras de mão de obra, então elas também causam um desemprego estrutural nesses países periféricos. Tá? O menor crescimento da produtividade leva a uma diferenciação do ganho real médio. Então, nos setores voltados à exportação, né, e depois a indústria, né, mas são setores com produtividade mais alta e um salário médio mais alto. O que faz com que dentro dos países periféricos a gente tenha uma distribuição de renda desigual e acentuada, e setores com um nível de renda mais elevado que outros. Tá? Como consequência, né, isso vai provocar a questão da deterioração dos termos de intercâmbio. Por um lado, porque a superabundância da força de trabalho faz com que os salários sejam mais baixos e também que tu não tenha uma demanda menor por técnicas mais avançadas na produção dos bens, tá? Porque como tu tem muita mão de obra barata, tu acaba incorporando mais trabalhadores no processo de trabalho e o resultado é que tu não precisa investir em pesquisa, em desenvolvimento, em técnicas mais avançadas para ter um lucro mais alto. Como consequência, os produtos eles necessariamente vão ser bens de menor valor agregado, né? E que, comparado ao que a gente compra, né, os bens importados, eles tendem a se desvalorizar, causando então a questão da deterioração dos termos de intercâmbio. Essa deterioração dos termos de intercâmbio ela também está reforçada com a diferenciação do ganho médio, né? Aí já mais próximo do NERSC, né? Naquela ideia de que a gente tem um efeito de demonstração que acentua essa deterioração da balança comercial e do balanço de pagamentos, causando então uma restrição externa, né? Uma restrição causada pelo estrangulamento externo. Então, o resultado é que a gente tem restrições à economia e a acumulação de estoque de capital, né, decorrente dos salários mais baixos, da falta de um mercado consumidor doméstico amplo e de um nível de investimento privado menor. E, como consequência, a gente não produz bens mais complexos, com valor mais alto, causando então um problema de estrangulamento externo. Né? Então, um desequilíbrio externo, porque os nossos produtos têm os seus preços valorizados, né? A demanda por eles internacional é inelástica, enquanto que os bens que a gente importa eles são bens com demanda elástica e com preços que tendem a crescer no longo prazo. Né? E esse desequilíbrio, ele ao mesmo tempo que causa as condições iniciais para a realização da substituição de importações, eles também a limitam, e isso vai se tornar um processo constante de limitação do desenvolvimento da indústria, né? Né, causando crises constantes, né, desequilíbrios externos constantes, seja com desvalorizações muito intensas do câmbio, né, inclusive com importação de inflação internacional, como também aumento da dívida externa, né, e a necessidade de empréstimos, de moratórias, etc., para poder se financiar. Então, com esse esquema, a gente encerra a aula de hoje, tá? E na próxima aula a gente vai discutir um pouco as diferentes fases, né, da CEPAL, né, o enfoque em cada década. Então, pessoal, fico à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem e nos vemos na próxima aula. Até mais!